Boa noite para você que está acompanhando essa primeira live da Product C em 2023. 2023 que está um ano magrinho, magrinho para lives, mas a Product C está aqui para quebrar esse jejum e trazer de volta pautas de gestão de produto e principalmente pautas de gestão de produto sem enrolação, sem enganação e falando daquilo que o povo gosta e daquilo que ninguém sabe, de que ninguém fala. Pra ter esse momento aqui, super bacana. Tá aqui meu sócio, Edu Fonseca. Boa noite, Edu. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo ótimo, tudo ótimo. Dizem que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. Então, já que o carnaval acabou faz 2 semanas, acredito que vai começar mais ou menos agora, assim, começa em março, só 2023. É muito legal estar aqui, Gi. Acredito que essa vai ser a primeira de muitas ainda. E na verdade, essa ainda começa com uma temática completamente nova. Existem poucas informações sobre, existem poucos casos sobre, né? Então, acho que eu estou bem ansioso para ouvir um pouco mais. Com certeza, com certeza. E hoje nós recebemos aqui para conversar sobre Product Sunset ou a retirada de produtos do mercado, Natália De Martino. Natália, que é sócia fundadora, Nath, da Catálise. Não, eu sou sócia diretora só. Olha que chique, essa mulher é um sucesso. Recebemos aqui então Natália De Martino. Já vou dar o espaço para você, Nath, para que você conte um pouco da sua trajetória, da tua jornada profissional, para a gente te conhecer melhor. Obrigada, Gi. Obrigada, Edu. Gente, é um super prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre esse tema, às vezes um pouco polêmico, um pouco obscuro, né? E, bom, me apresentando, eu sou Natália De Martino. Minha trajetória, ela vem da engenharia, tá, gente? Eu vim de exatas, e aí eu percebi que eu queria apoiar a tomada de decisão, acabei migrando para a gestão, tá? Enfim, eu estou desde 2017 nessa área de gestão de negócios, estratégia, gestão da inovação também. Mais recentemente, acabei entrando no mundo de produto, cheguei a fazer cursos, enfim, me aprofundar. E, bom, como que eu cheguei aonde eu estou hoje é que eu comecei a trabalhar com consultoria, saí de uma que eu estava e fui trabalhar na Catálise Social, que é onde eu estou hoje. Eu sou sócia diretora. A gente é uma consultoria de inovação, a gente trabalha com design estratégico, a gente trabalha com design de serviço, a gente também trabalha com inteligência de dados, enfim, algumas, desculpa, algumas, como é que eu vou dizer, etapas que são essenciais no ciclo de qualquer organização, como planejamento, monitoramento e avaliação de iniciativas. E, bom, eu comecei como líder de projeto, hoje estou sócia diretora, e uma das coisas que me fez, né, chegar onde eu estou foi ter trabalhado com produto. Então, eu estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu, mas vou por partes, né? A gente faz aqui um pouco de suspense antes de liberar tudo. É bem por aí, é bem por aí. Eu já coloquei aqui o nosso banner para que o pessoal que está acompanhando a nossa live mande perguntas, participem para conhecer um pouco mais da tua trajetória e interagir bastante aqui com a gente. E eu já vou partir logo de cara pegando o gancho do comentário que você fez, que você trouxe, Natália, sobre ter atuado com gestão de produtos e isso ter ajudado na sua carreira executiva. Eu imagino que hoje os seus desafios, né, como sócia e diretora, sejam desafios que estejam muito conectados à estratégia, olhar para budget, olhar para números, para projeções, relações com empresas que possam trazer recursos para você e tal. Na tua leitura, que habilidades suas, enquanto pessoa de produto, te facilitaram a percorrer essa jornada? Muito boa essa pergunta. Bom, tem algumas características que eu considero essenciais, tá? A principal delas é a abertura ao aprendizado. Então, aprendizado não só com coisas positivas, mas também negativas e sempre com foco, né, em melhorar. Então, você tem que ter essa abertura, tá? Essa resiliência para aprender, enfim, e conseguir seguir em frente. Outra muito importante é pensamento estruturado, porque isso afeta a sua comunicação.
Então, se você não consegue ainda estruturar muito bem as suas ideias, vale a pena investir bastante nisso ao longo do tempo, porque se comunicar bem é uma habilidade, né, muito necessária, até para que você consiga percorrer diferentes aspectos, né, de uma mesma fala, você ter uma empatia de se colocar no lugar de quem está recebendo aquela mensagem, enfim. Então, é muito importante você conseguir ter essa habilidade de estruturação do pensamento. E outra é você conseguir desenvolver certa autonomia. Então, conseguir estruturar bem as suas atividades, conseguir pedir ajuda, né? Muita gente confunde que eu não tenho autonomia se eu estou pedindo ajuda. Não, na verdade você está conseguindo identificar que você não está com conhecimento suficiente para seguir em frente, né, e tal. Então é algo super, super que faz sentido, né, também para desenvolver a autonomia. Além só de saber qual é o novo ChatGPT que dá para usar, né? Então, tem essas são, assim, dicas iniciais que eu dou e que fizeram diferença na minha trajetória, tá? Muito bom, Nath. E é legal porque é muito bom te receber aqui, né? A gente se conheceu na imersão ano passado, da Produtos Incríveis, que foi inclusive onde eu e a gente começou esse projeto aqui hoje, da Product. E aí, ainda entrando nessa linha ainda de skills e tudo mais, né? Você está do outro lado hoje, né? Muitas vezes a gente, como pessoas de produto, muitas vezes a gente fala do top-down, muitas vezes a gente fala daquelas demandas que chegam, mas, e no seu caso, né? Como você é uma sócia diretora, né? Tudo bem que muitas vezes você olha para o negócio, olha para o mercado, mas quando tem um cliente ou quando tem um investidor, como é que é esse top-down? Como que é essa demanda que às vezes chega atravessada também, né? Porque, de alguma maneira, ela chega em você também, né? Sim, sim. Atualmente, a gente não... Na nossa história, né, a gente não teve nenhum financiador, mas a gente, como consultoria, lida com muitos projetos, muitos clientes. Só ano passado a gente teve 29, eu mesma tive 12. Então, é bastante gente para você lidar ao mesmo tempo com expectativas que precisam ser alinhadas e muitas mudanças, às vezes, estratégicas nas organizações desses clientes acabam impactando o projeto que você está lidando. Então, tem que ter uma relação de muita confiança, né? Lidar com top-down, dizer que tem que ser desse jeito e tal, é complicado. E, assim, numa postura, né, como liderança, gestor, até, enfim, se level de empresa, você precisa entender que há uma negociação a ser feita, porque existem impactos no seu negócio também, né? Então, eu acho que isso é importante, não importa o nível hierárquico que você está, né? Então, é uma forma também de usar uma habilidade, digamos assim, uma soft skill que se chama Manage Up, que você conseguir, de certa forma, administrar a sua liderança. E isso é possível, não só o liderado, né, ele tem certa influência, mas você também conseguir aprender algumas estratégias, né, que envolve negociação, comunicação, para poder lidar com esse líder. Às vezes vem em forma de top-down, vem meio atravessado, mas eu tenho assim, uma postura muito aberta a tentar entender qual é o desejo, qual é a necessidade do outro, em vez de só levantar um muro e impactar aquela relação que tem que ser de confiança, né? Então, é importante ter essa resiliência, nem sempre vem na hora, tá, gente? A gente é humano, a gente tem emoções e tal, mas é importante você desenvolver essa musculatura, essa estrutura que te permita ir um pouco além, né? Olhar também do ponto de vista do negócio, da equipe, enfim, e trazer essa pessoa para mais perto para negociar. Nem sempre é possível, tá? Tem relações que são difíceis, mas a primeira coisa a se fazer tem que ser a tentativa, né? De estabelecer essa confiança de forma mais assertiva. Opa! Então você está dizendo pra gente, Nath, que até no teu nível você lida com top-down também? Que você tem esses processos, esses desafios? Porque às vezes as pessoas têm a ilusão que na carreira de produto e quando a gente vai subindo, tudo pra cima só vai ficando mais fácil. A gente só manda, só decide, só tem uma carreira de gestão, mas eu tô entendendo que não, né? Que invariavelmente até... E a minha percepção é
que quanto mais alto, muitas vezes até mais difícil é a negociação e mais complexo é esse processo de decisão. Sim, sim. Dependendo da estrutura que você tem, não acaba em você. Você tem que negociar com outras pessoas. No meu caso, eu tenho uma relação muito próxima com clientes. Então, já aconteceu de ter mudanças, eu precisar repensar toda a forma como o projeto estava sendo feito, ter que recalcular a equipe, enfim. E simplesmente você não só, muitas vezes, pode, vou fazer aqui, ver o que dá para fazer, enfim, aceitar, né? Você precisa entrar num consenso. Então, é importante ter essa noção. E, gente, às vezes até o mercado muda. Estava vendo uma colega que trabalha com Pix e parece que saiu uma regulamentação que alterou algumas regras de negócio dela que eram muito importantes. Então, ela e o time tiveram que parar tudo para entender melhor, para poder mudar. Então, muitas vezes o top-down vem até de outros lugares, né, que a gente não espera. Então, por isso que, como eu falei, né, conseguir ter habilidades boas, né, de comunicação, negociação, pensamento estruturado, ajudam você a, como é que eu vou dizer, mitigar danos, né, reduzir todos os impactos que essa decisão pode ter. Tem hora que não tem muito o que fazer, acaba acontecendo, enfim, coisas que você não gostaria, mas aí conforme você vai evoluindo na carreira, você vai encontrando maneiras de... Como é que a minha terapeuta fala? Você encontra ferramentas, processos, né, protocolos de poder ir lidando com tudo. Isso é importante que eu falei também, gente. Quem faça terapia, quem puder, é muito importante para você se autoconhecer, enfim, até mesmo enquanto liderança, assim, você aprende muito sobre si, suas reações, e isso também é uma boa dica que eu não dei lá atrás, mas estou dando agora. Muito bom, eu sou suspeito. Eu faço terapia há muitos anos e continuo fazendo e continuarei fazendo. É muito legal você trazer um pouco disso, né? Porque realmente às vezes as pessoas acham que a alta liderança, a alta gestão senta lá no troninho e fica, o que eu vou demandar hoje? E não é bem assim, né? Às vezes existem regulamentações, existem investidores, existem clientes e coisas assim que acabam impactando. Muito bom, muito bom. Agora, Nath, trazendo um pouco até o assunto, né, em voga real que a gente conversou, que você está vivendo, né, um cenário meio que único, né? É muito difícil a gente ver casos ou pessoas falando desse momento em que, é uma decisão, e aí, tira ou não tira o produto, continua investindo, continua não investindo. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse cenário que você está vivendo agora, esse cenário que você viveu. Explica um pouquinho, dá um pouquinho de contexto para a gente, tudo que aconteceu. Beleza, Edu. Olha, eu vou começar dando um passo atrás, mostrando para vocês um pouco o contexto maior em que a solução foi pensada, tá? Peguei uma imagem aqui, gente, olha, não é uma aula, é só uma contextualização para vocês, tá? Então, eu peguei essa imagem aqui que ela explica um pouco o conceito de venture building. Muitas vezes, dentro de um negócio como uma consultoria, você tem uma ideia, tem os fundadores, um problema, alguns recursos, você tem uma ideia e você escolhe trabalhar em cima dela porque isso pode se tornar uma spin-off. Então, você tem um processo ali de discovery, né? Tem um processo de prototipagem, você tenta fazer um exercício de escala até você decidir se vai virar uma spin-off ou não. E o que é spin-off? Você separa, digamos, essa venture, né, essa unidade, do seu negócio principal, porque ela começou ali um pouco grudada e ela ganha vida, ela ganha autonomia, tá? E aí, essa etapa entre o problema, todo esse teste e tal, se funciona ou não, ela exige uma tomada de decisão. Então, eu estou dando esse contexto aqui para vocês, né? Porque o momento em que a gente decidiu mudar a rota desse produto, dessa ferramenta, foi justamente quando a gente precisou tomar a decisão. E aí, galera, vai virar spin-off ou não? Vamos criar um time, vamos trazer um CTO, vamos ter um time dedicado para isso, vamos estruturar
desculpa, mais pitches para conseguir financiamento e desenvolver o produto do zero, enfim, na verdade, produzir novamente, né? Desenvolver novamente outra forma e tal. Então, foi nesse momento que a gente tomou essa decisão. Tá? Então, ela não é em si um contexto de que a gente tem, né, a startup fazendo todo um ciclo de growth, teste e tal, e declínio e saída do mercado. Então, justamente a gente decidiu, né, descontinuar do ponto de vista de estratégia de negócio, ali quando a gente estava no abismo, né, que é o famoso, é muito famoso na nossa literatura, né, de produto. Então, eu só quis dar esse contexto inicial para vocês de qual era o momento dessa solução. Aí eu estou aqui já falando um tempão de solução, a gente está falando de produto, né, e aí do que se trata, né? A gente tinha um problema, tá, bem frequente nos nossos projetos. Eu trabalho com impacto social, eu trabalho com o terceiro setor, eu trabalho com governos, e nossos clientes, eles têm programas de impacto social, tá, como consultoria. E uma coisa que eles precisam medir é justamente, né, esse impacto que eles geram nos usuários. Para conversar com essas pessoas é muito caro, é muito demorado. Então, a gente, né, verificou, fez um piloto e verificou que a gente obteve 400 respostas, que é um volume grande de respostas, tá? Usando um chatbot. E aí, a gente decidiu evoluir, né, esse piloto que a gente fez com essa solução para ser o Pesquisap. Então, a gente se inscreveu no BNDES Garagem, né, para incubar e desenvolver mais toda a parte de negócio, enfim, aprender com essa incubação. Então, participamos do BNDES Garagem, tivemos que fazer pitch, ainda precisava fortalecer mais, testar mais, né? E isso foi lá em 2021. Em 2022, a gente fez muito teste. Muito, muito, muito. Então, a gente testou, deu de graça para alguns clientes, né, dentro de alguns projetos. A gente chegou a tentar até possibilidades em outros tipos de cliente, como, por exemplo, o legislativo. A gente estava trabalhando mais com o poder executivo e também com fundações. Tá? Que hoje, o terceiro setor, ele tem muitas fundações que investem em governos e tal, então a gente estava trabalhando com esse tipo de projeto, né? E as pessoas, quando a gente falava, nossa, a gente tem um chatbot, a pesquisa conversacional, a gente fala com o usuário, o WhatsApp está em praticamente todos os smartphones, quase todo mundo usa, você vai conseguir ter um retorno rápido, a pessoa vai ali, e de fato, as pesquisas que a gente fazia, as pessoas, elas retornavam, né? Teve um caso de uma grande escuta que eu fiz em 8 dias, que foram mais de 4.000 pessoas, tá? Em 8 dias que a gente conseguiu ouvir num público mais direcionado. Então, quando você tinha acesso, né, a esse público, você conseguiu ouvir muito mais pessoas. Só que o que acontece? O produto, ele não era só você chegar aqui no Google Forms, jogar as suas perguntas, né, e aí tinha um output lá, né? Na verdade, a gente conseguia trazer o dashboard, mas tinha que ter um trabalho de elaboração do questionário, de troca e tal. Então, as pessoas, quando a gente chegava, apresentava, fazia, né, a proposta, elas às vezes ficavam um pouco preocupadas, assim, às vezes com o valor inicial, porque, na verdade, o ganho é ao longo do tempo, porque muitas dessas coletas, elas são o que a gente chama de longitudinais, você precisa fazer várias. Você vai precisar ficar em contato com essa galera, porque para você medir impacto, você não conversa só uma vez com o usuário, você conversa... A gente, produto, sabe bem disso, né? Que a gente vai medindo ao longo da jornada, enfim. Então, esse entendimento. E aí a gente começou a conversar com mais pessoas, a testar também o produto em diferentes projetos e contextos, e oferecer, fizemos uma página dele, a gente participou como tecnologia oficial da Semana de Inovação, que teve da ENAP, que é a maior organização, assim, que é referência de administração pública. Então, assim, a gente
colocou, né, digamos, o bloco na rua de diferentes formas. Participamos de uma aceleração chamada CITESTEC, que era para tecnologias de engajamento cívico, né? E também tentamos o funding com esse. Mas o que, de fato, revelava o valor, né, não era o produto em si, mas sim a metodologia que a gente trazia dentro de um projeto. E aí, quando a gente viu o que seria um produto ideal, né, que o cliente queria, ao longo do tempo, fazendo vários discoveries, a gente descobriu que eles queriam que fosse como se fosse um Google Forms, que o resultado é uma conversa já automática, sem você ter que programar um bot, sem você ter que fazer outras coisas. Então, meio que plug and play, né? Ao ponto de, tipo, eu quero submeter o meu GDocs e já sair, né? Eu mesma ali, um produto de plataforma, né? Eu mesma ali conduzindo e tal. E aí, quando a gente chegou nesse momento, a gente viu que financeiramente não era viável do ponto de vista de negócio, porque nós somos uma consultoria, e aí para fazer esse momento de spin-off, né, a gente ia ter que ter um esforço muito grande de montar esse time. E uma coisa que eu não falei ainda é que todo esse processo que a gente fez foi da consultoria financiando essa empreitada, né, de botar esse produto para rodar. E aí a gente ganhou, no final do ano passado, o Brasil Design Awards. Só que a gente não inscreveu como produto, a gente inscreveu como metodologia de design de serviço. Então a gente pivotou o que seria um produto, né, para ser absorvido como uma ferramenta dentro e um diferencial, né, para nosso serviço de consultoria. Então foi uma decisão, digamos, difícil de fazer, porque os sócios, né, os diretores, a gente botou muito tempo e muita energia nisso, a gente fez muitas conversas, a gente participou das acelerações, a gente colocou o produto para ele ser escalável, a gente conseguiu montar uma operação, assim, uma blueprint, né, em que a gente conseguia em torno de 6 projetos ao mesmo tempo, só com o dinheiro e aquelas pessoas que a gente tinha. Nossa intenção era que a gente explodisse, né? Mas não tem, como é que eu vou dizer, tantos projetos de impacto assim, quanto, por exemplo, entregas de iFood, né? Pedidos de iFood para ser feitos. Então, eu acho que, para falar para vocês, né, assim, o que era motivador é que a gente pensou assim, bom, somos uma consultoria, a gente precisa atrair clientes. Qual é o ponto de virada, né? Por que não vale a gente investir tantas horas mais nisso e botar como metodologia como diferencial? Porque nós somos quem lida com as vendas. As pessoas que querem contratar a Catálise vêm falar com a gente. E a gente precisa estar em contato, participando de vários eventos, fazendo post, podcast, live, enfim, para movimentar, mostrar presença, mostrar que a gente, né, produz conteúdo relevante, enfim, falando sobre os casos da Catálise. E esse tempo gasto é importante para atrair, né, novos clientes. E a gente estava gastando muito tempo tentando um produto, né, que a gente já tinha visto que teria que fazer plataforma, size e tal, e ter um investimento muito maior. Então, quando a Gi fala, né, que a gente teve uma decisão de estratégia de negócio, foi justamente isso. Chegou uma hora que a gente teve que priorizar no que a gente gastaria mais as nossas horas, né? Então, principalmente porque o ticket, aí vem uma coisa interessante. O ticket médio do projeto era bem mais alto do que o ticket do produto. Então, valia mais a pena a gente gastar o nosso tempo, a nossa hora, né, no ticket mais alto, perseguindo o ticket mais alto do que o do produto. E a gente segue colocando, né, na nossa metodologia afinal é uma metodologia premiada e tal, a gente está submetendo até outros prêmios, né? Mas como produto, a gente teve que fazer, digamos, essa retirada. Então, não é mais o chatbot, não é mais só a pesquisa conversacional, não é mais aquilo tudo que a gente dizia das vantagens, né, desse produto. E, assim, eu tenho muito orgulho da trajetória que a gente fez, de ter participado desde o início dessa construção, tá?
Eu tenho vontade ainda de pensar em algo que seja mais escalável, algum outro produto, ou até mesmo uma possível spin-off, né? A gente fazendo um novo experimento dentro da catálise que a gente identificar. E eu gosto de ter esse case dentro da empresa, porque somos uma consultoria de inovação e a gente fala sobre hipóteses, sobre tentativa e erro, a gente tenta estimular isso nos clientes e, assim, não é casa de ferreiro espeto de pau, entendeu? A gente fez um negócio bonitinho do início ao fim, com diferentes ciclos de validação, muita conversa com o mercado e com os clientes também, e teve que tomar essa decisão estratégica, né, de focar mais no negócio principal. E aí eu estava até falando com a Gi, olha, a gente não tem tantas dar mal para falar, enfim, dizer assim, não é aquele case assim de, né, tipo, sei lá, eu tenho uma startup, iFood, um Uber, ou o Cabify saindo do Brasil, enfim, mas essas são histórias que acontecem o tempo todo nas empresas e que não estão sendo faladas, né? Do porquê que essas decisões são tomadas, que critérios são relevantes para se fazer isso, o que realmente importa dentro daquele seu contexto com o que você tem. Cara, essa ideia pode dar muito certo, enfim, o produto, né, em si poderia dar muito certo, mas o contexto que ele estava conosco, né, não é favorável. E isso acontece, enfim, com a maioria das pessoas, né, que tentam uma empreitada aí de empreender, lançar um produto, né, um serviço novo. Então, eu acho que, assim, fico aberta agora para perguntas, para troca, curiosidades, porque eu tentei dar um apanhado geral, né, dar um contexto, e é isso. Tô aqui à disposição, gente. Eu já fiz as minhas anotações e vou puxar uma logo de cara, Natália. Você comentou muito ali sobre no início, onde eu entendi, né, que vocês montaram um pitch inicial, onde vocês percorriam as iniciativas de inovação para conseguir ter a estruturação de vocês e tal. E que vocês tiveram que aprimorar. Como que você enxerga a evolução desse ciclo de melhoria? Eles começaram em quanto tempo? Eles foram diminuindo ao longo do tempo? A dinâmica ali do time todo envolvida foi fluindo? Porque eu entendi que uma grande... embora a gente tenha comentado, né? Poxa, não vamos falar sobre o arcabouço inimaginável de métricas, mas uma métrica super importante nessa iniciativa foi o tempo, né? O tempo que vocês dedicavam a essa iniciativa. Como que os períodos, os tempos dos ciclos de melhoria, as sprints de melhoria, foram sendo otimizadas conforme o projeto foi amadurecendo? Legal. Como a gente sempre tinha as mesmas pessoas envolvidas, conforme você vai se aprofundando no cliente, no mercado, no produto, você vai, e o seu time também, você consegue um entrosamento muito grande. Então, coisas que a gente demorava, sei lá, uma semana e meia para testar ou para conseguir desenrolar, a gente já estava conseguindo fazer em um dia, assim, depois de uns 7, 8 meses juntos, né? Então, a cadência do time, a coesão, né, e tal, ela foi só melhorando ao longo do tempo. E é curioso, porque eu falei, nossa, a gente estava gastando muito tempo e tal, mas eu não estava fazendo as mesmas coisas. Só que o que eu precisava ainda fazer, né, quando a gente colocou na balança, iria muito além, assim, das capacidades, considerando o nível de maturidade como time que a gente tinha chegado. Então, eu achei muito boa essa pergunta, Gi. Muito bom, Nath. Eu tenho uma coisa que me chamou muita atenção, foi que quando a gente pensa muito em Product Sunset e tudo mais, normalmente a gente descontinuar algo. Na verdade, vocês cogitaram fazer um spin-off e aí, por uma decisão de negócio, vocês não fizeram, vocês fizeram um spin-off do spin-off. Que em vez de virar um outro braço, ele virou, na verdade, uma metodologia, né? E aí, eu queria entender um pouco esse raciocínio, porque eu entendo que vocês tinham um objetivo final, uma série de métricas para
entender se vocês estavam no caminho ou não desse objetivo, e aí vocês entenderam que, opa, o custo não está valendo a pena, que nem você falou, né? Os cenários, todo o produto é uma boa ideia, ele pode ter um retorno, só que o contexto não ajuda. Contudo, vocês pivotaram para uma metodologia, né? E aí, quais foram os indicadores que levaram a isso? Foi só ter esse prêmio? É algo que vocês já fazem? Ou assim, vamos tentar pegar isso aqui que a gente consegue transformar? Me conta um pouquinho, o que levou vocês a fazer o spin-off do spin-off? Legal. A gente é tudo doido lá, né? Vamos lá. Mas a gente foi percebendo que precisava de método, tá? Para poder fazer a ritualística, digamos assim, do produto. E aí a gente foi tendo algumas evidências de conversas com o cliente dos projetos que a gente realizou, né? De que alguns outros elementos poderiam gerar valor. Então, a gente começou a fazer esse cross-sell, né? A gente testou esse cross-sell com consultoria. Então, ter o produto, né, dentro de outras entregas que a gente faria. E a gente percebeu que foi o que mais fez sentido para o público, para a demanda do público, né, com quem a gente lida, com os clientes com os quais a gente lida. Então, tem algumas coisas também, pessoal, que é casos de uso. As pessoas queriam que a gente fosse um CRM, sabe? Eu quero um CRM. Gente, tem a TakeBlix, sabe? Tem outras soluções no mercado. Eu fazendo merchan aqui no coisa de vocês, gente. Tem que botar um pi na hora que eu falei ali, quando for para o YouTube. Mas, gente, tem outras soluções de mercado de CRM, assim, então não era o nosso objetivo, porque a gente quer ouvir pessoas, a gente defende a participação, assim, em processos de decisão ferrenhamente. Então, não fazia sentido para a gente só criar, né, uma ferramenta de CRM ou só levantar alguns tipos de dados. Outros usos também que eram comuns de fazer censos para você, aos poucos, ir verificando como que está a situação de, por exemplo, uma comunidade de prática, uma rede alumni. Então, tem esses casos de uso também que foram interessantes. Mas, em geral, o valor estava mais em a gente ter um contexto maior, né? Porque os desafios nessas organizações costumam ir além só dessa escuta, né? Dessa parte. Então, a gente decidiu colocar nesse contexto, tá? De design de serviços. E a inscrição no prêmio me ajudou bastante, assim, ajudou a gente, porque quando eu estava tentando validar a narrativa que eu estava criando, não estava coerente. Então, eu parei, teve um momento que eu precisei parar e eu acho que tem uma oportunidade aqui de talvez construir a narrativa nessa forma. E aí a gente viu que fazia sentido, né? E deu super certo. Bom, é muito experimental, não é um negócio que você tem um eureka, né? E, nossa, minha ideia é fodástica, incrível, não. Ter reuniões constantes, contato constante, trazer o assunto, ir aprendendo. A gente tem uma colaboração muito grande na empresa, isso também ajuda. As pessoas trocam bastante entre si e compartilham aprendizados, dificuldades e tal. Então, isso também ajudou a criar como é que eu vou dizer, um ambiente apropriado para que a gente conseguisse fazer a spin-off da spin-off, né, usando as palavras aí do Edu. Algo que é interessante também de trazer, gente, que eu acabei esquecendo um ponto que eu vi que eu mandei aqui no briefing e que é relevante, a gente queria muito construir uma grande base de dados em que eu pudesse, as pessoas se cadastrassem, né, tudo dentro da LGPD, tá? A gente chegou a contratar a consultoria LGPD para deixar tudo certinho, a gente estava lidando com dados das pessoas, né? Então, a gente tinha isso de que ter uma base de pessoas cadastradas, no caso de você não ter contato com aquele público direto, a gente poderia entrar em contato com essas pessoas, né? Mandar essas mensagens mais estruturadas, convidando para responder uma pesquisa também. Então, a gente quis testar o valor e ter essa quantidade, né, de cadastros e a tipologia, enfim, era algo que a gente monitorava, assim. E tentou mostrar, né, para as pessoas, principalmente da área de educação, que foi onde a gente mais testou,
né, que a gente poderia, enfim, entrar em contato, alcançar essas pessoas. Mas isso não se revelou ser algo tão importante, digamos assim, não com o mesmo... É importante, mas não com o mesmo peso do que ter esse contexto maior de consultoria que a gente dava, ou ter, por exemplo, essa questão de relacionamento, né, de conseguir fazer uma gestão de relacionamento. Então, também tinha o que pesava na balança, né, do cliente na hora dele abrir a carteira. Boa, boa, sensacional, Nath. A gente recebeu aqui uma pergunta do Tiago. E ele perguntou aqui: se você pudesse estruturar um passo a passo para a descontinuação do ponto de vista estrutural, qual seria? Aí eu tenho uma pergunta sobre estrutura tecnológica ou estrutura organizacional. Só preciso dessa diferença, que aí eu consigo ser mais assertiva na minha resposta. Senão eu posso falar dos dois também, gente, sem problemas. Ah, já vamos conhecer os dois, porque é uma curiosidade mesmo que eu tenho, né? Eu, do meu lado, eu atuei e continuo atuando muito próximo ao time de CS. Inclusive, eu tô passando por caso, óbvio, um caso mínimo, descontinuidade de uma funcionalidade, e a gente tem toda uma parte relacional ali muito forte. Mas eu entendo que nesse caso tem toda uma parte de arquitetura, infraestrutura por lá. Aqui o Thiago respondeu ambos, mas tecnológica seria mais interessante. Tá certo. Bom, Thiago, prazer, obrigada pela sua pergunta, tá? A nossa estrutura tecnológica, a gente estava... Como a gente utilizou algumas ferramentas no-code, low-code, né, a gente usava a infraestrutura de outrem, né, digamos assim. Então, não chegou a abalar a questão dessa estrutura, né, de desenvolvimento, enfim, servidores e tal, dentro da nossa empresa. Ah, Nath, por que vocês fizeram essa escolha? Bom, voltando ao início do que eu falei, que a gente estava testando o produto, a ideia, enfim, o conceito, e aí, quando a gente tomar essa decisão de fazer, de fato, a spin-off, aí a gente teria que montar uma estrutura toda do zero, para fazer o que eu falei, né? A junção do GForms com o chatbot montado automaticamente. Então, desse ponto de vista, o que a gente fez, né, para desmontar, a gente teve que descontinuar alguns contratos que a gente tinha de tecnologias, de low-code que a gente contratou, mas não tinha nada, por exemplo, um servidor só nosso que a gente teve que se desfazer ou mudar e tal. Tá? Então, foi mais na questão contratual do que de estrutura mesmo. Com relação à estrutura organizacional, né, time, a gente tinha, como várias pessoas do time de consultoria participavam, né, a pessoa principal que lidava mais com a parte de chatbot, do serviço que a gente contratou, né, para poder fazer e tal, é uma pessoa que a gente pôde realocar as horas, né? Então, o que a gente fez foi uma distribuição e uma realocação de horas dessa pessoa também. Então, eu não precisei, por exemplo, fazer um grande layoff e tal. Então, um risco bem menor. E, enfim, eu acho que são essas duas decisões que a gente precisou fazer, mas sem grandes impactos. Até porque, como a gente tinha limitação financeira da própria consultoria financiando, né, a iniciativa, não dava para ter um gasto tão exorbitante. A gente esperava mais ter algum tipo de funding para isso. Ô, Nath, e aí, pegando o gancho disso tudo que você falou, me veio uma coisa na cabeça. Porque vocês chegaram a testar com alguns clientes, né? E aí, tudo bem, vocês falaram que não, pô, vamos virar um CRM, o produto tem um objetivo, tem um foco aqui. Mas aí, quando vocês descontinuaram esse processo, como que foi a recepção deles? Né? Como é que foi essa troca com eles? Tá. Nossos clientes, tá? Eles têm algumas necessidades que às vezes são específicas e que,
como é que eu vou dizer? Eles não deixam tão... sabe aquela pergunta que você faz? Se 40% das pessoas disserem que sentiriam falta e tal, tal, tal. Como a gente chegou muito com o pacote de ter a metodologia e tal, meio que não foi um choque, dizendo não existe mais pesquisar, não existe mais, né, só isso. Então, assim, digamos que na parte de CS, a gente não teve aquele super impacto que teria, por exemplo, uma funcionalidade da GI sendo descontinuada. Porque, na verdade, o que a gente fez foi reembalar, né, de outra forma. Então, assim, eu não sei se eu estou quebrando uma expectativa aqui, gente, né? Eu acho que é importante falar isso, que o meu caso, ele é específico de um contexto super, super específico, né? Então, acho importante dar esse disclaimer de que quando a gente está falando de uma consultoria e de que a gente não tinha também aquele boom, aquela escala gigante, né? O impacto foi menor, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente precisou reformular o nosso pitch, a forma como a gente falava, né? Mas sem deixar de dizer que a gente fazia o job, né, de monitoramento e avaliação. Então, só mudamos a forma como a solução, né, que solução que a gente oferecia. Então, a gente não deixou de cumprir o job, entende? E aí, como aquilo é relevante para o usuário, enfim, ficou meio que elas por elas, digamos assim. E eu fico pensando que dentro da ótica de consultoria, né, Natália, acaba sendo uma decisão super impactante, porque eu resgatar os meus tempos de consultoria. A consultoria vive do quê? Da venda de novos projetos. Eu consigo vender projetos como? Quando eu tenho um portfólio cada vez maior e mais relevante, com mais valor de soluções ali disponíveis. Partindo do princípio que vocês desenvolveram uma solução que foi descontinuada, essa solução no formato inicial não estava mais no portfólio. O grande ponto ali é que aquela solução que na minha leitura a princípio era uma solução de tecnologia totalmente tangível, poxa, eu tinha um bot, eu tinha toda a solução que eu poderia oferecer para as minhas clientes, agora eu ofereço eu pivoto essa solução e eu passo a oferecer ela como um serviço dentro do pacote. E isso tem um desafio ali, como você bem comentou, né, de como eu estruturo esse pitch para comunicar com o meu cliente. Uma coisa é eu comunicar algo tangível, olha, aqui está o bot. Outra coisa é, aqui está o serviço, a prestação de atendimento e entrega de valor que eu consigo te fazer dentro dessa iniciativa. A gente recebeu aqui mais uma pergunta. O Thiago hoje, ele está imbatível, mandando todas as perguntas. Valeu, Thiago. O Márcio também fez uma que eu estou estruturando e na sequência a gente traz. Márcio, muito obrigada. Thiago, ele perguntou, conceitualmente, o resultado desse possível spin-off me pareceu mais um pivô, porque o método acabou sendo incorporado pela consultoria. Nesse caso, qual a diferença prática entre uma descontinuação e um pivô? Ele meio que se respondeu na pergunta, mas ele quer saber no meu caso. No teu entendimento, e daí a gente pode aprofundar um pouco mais aqui, Natália. Tá bem. Bom, a gente mostrava ele como produto, né? Então, o meu entendimento, como produto, ele não existe mais, porque ele existe como uma ferramenta, uma metodologia dentro de outra forma. E aí, gente, conceitualmente, né? Pegando o pivô, o sunset e tal, eu acho que tem a ver um pouco também com a expectativa que eu falei, né, no início, enfim, e a forma como a gente levou a nossa tentativa, né, de alcançar o mercado, fazer uma diferença e tal.
Então, se no seu entendimento, Thiago, descontinuar se parecer um pivô e tal, eu acho que não tem problema, tá? Você ter esse tipo de entendimento, mas para a gente foi sim uma retirada, porque envolveu a gente decidir, né, se ia fazer um esforço maior em contratação tecnológica, estrutura, CTO e tal, transformar, evoluir, né, essa startup e, enfim, tirar a maneira como a gente ofertava, né, do mercado, e houve um esforço bem grande de fazer isso ser produto, virar produto, ter uma estrutura de produto. Então, para a gente nesse conceito, né, para a gente tem esse sentido, mas sem problema se para você, enfim, teve outro tipo de significado, porque eu acredito que dentro do seu contexto, né, o seu contexto possa ser bem diferente do meu. Eu acho que é o mesmo Thiago que fez a pergunta da estrutura, né? Então, é isso. De nada. Eu acabei vendo aqui o comentário que ele fez agora. Tá certo. Você tá no mudo, Gi. Ai, obrigado por avisar, Edu. Eu vou até retomar aqui o comentário que o Márcio fez, né? Ele trouxe aqui um comentário longo, bem bacana, que ele já participou de 2 cases de descontinuidade de produto. Um foi uma troca de fornecedor, onde a função em si não mudou, né? Era um backup de dados, mas a experiência do seller mudou. E tem a migração de sellers e tal, e gerou um churn muito grande. E o outro case foi de descontinuação mesmo. Nos 2 casos, foram 2 casos diferentes, onde um foi a descontinuidade de um fornecedor, mas o produto permaneceu e teve situações de churn, e o segundo foi a descontinuidade do produto. E que os 2 casos foram diferentes e que daí e ele perguntou aqui, né, como nós procederíamos com relação à comunicação disso para os clientes e as experiências sobre isso e tudo mais. Eu vou me permitir puxar um pouquinho a fila sobre isso. No meu caso, Márcio, eu tive uma experiência parecida com isso quando a gente realizou uma troca de servidor por questões de performance e segurança, até para conseguir escalar um modelo de plataforma que era o que a empresa estava decidindo seguir naquele momento, e mais API Bulk Data, mais uma série de questões. E o que aconteceu? Nós fizemos essa decisão de mudar o nosso banco de dados em ondas. Então, nós faríamos isso numa leva sucessiva ali de clientes, um primeiro teste com uma base de clientes menor, para ver como que comportava a performance e depois ir estruturando. O fato é que nos clientes grandes isso poderia gerar algum impacto. Ali no momento dessa transferência, a performance poderia diminuir e a gente tinha que saber se os clientes naquela data não teriam nenhum evento crítico. Obviamente que nós tivemos que entrar em contato e explicar tudo por A mais B, de onde a gente estava indo e para onde a gente iria. E nós tivemos casos de clientes que ameaçaram dar churn pela mudança do banco de dados, que eles não concordavam, achavam que o banco A era melhor do que o banco B e que não queriam essa troca. A gente teve, poxa, foram tempos de negociação, tempos de colocar a base em homologação do cliente em um servidor e a base em produção em outra, para ele ver que não tinha quebra ali de performance, até conseguir convencer o cliente. E infelizmente teve um cliente que saiu. Ele não aceitou, por mais testes que nós fizemos tal, ele acabou saindo. Então, o que eu vejo, né? Poxa, a descontinuidade de produto, na minha leitura, ela passa por muito do que a Natália tá compartilhando hoje, né? Poxa, eu vou compartilhar para os meus clientes que aquela solução A oferecida inicialmente não está mais oferecida daquela forma. Ela existe de uma outra forma, reconhecida, e foi muito bacana vocês terem a premiação em cima disso, né, Natália? Acho que isso ajudou muito o pitch. Mas, na minha percepção, invariavelmente você passa pela necessidade de uma comunicação com o cliente, principalmente de data, da visibilidade de um cronograma, os impactos que isso vai trazer na operação dele.
Aproveitando, quando a gente vai descontinuar algo também, no caso, por exemplo, do exemplo da Gina, que é uma mudança de um banco de dados, uma mudança estrutural, provavelmente foi feito algum estudo de custo, né? Se foi feito um comparativo, por que um impactou o outro, por que um, né? Aqui na empresa que eu trabalho, a gente, quando foi lançar o Data Lake, a gente acabou mudando um pouco a tecnologia. Não teve tanto impacto para o cliente, mas foi uma decisão muito importante, porque ela ia, lá na frente, ela ia liberar mais coisa para a gente conseguir fazer, né? De dados em streaming, tempo real, e assim por diante. Então, é muito importante você criar esse teu pitch, né? E mostrar para o cliente os lados positivos e negativos e colocar até, na hora de fazer uma análise dessa, colocar na ponta do lápis o seguinte: quanto que eu vou economizar, né? Ou quanto que eu vou aumentar minha eficiência operacional com esse novo banco, e aí qual que é a estimativa de perda de clientes, você faz um cálculo, né? Uma coisa compensa a outra. No médio e longo prazo, você vai conseguir recuperar essa receita? Então é legal sempre estudar. E também manter duas arquiteturas, o custo vai lá para cima e não vale nem um pouco a pena. Então, é muito importante, com troca de tecnologia, principalmente troca de tecnologia, ou no caso, troca de fornecedor, né, você entender tudo que tange ali o serviço. Pô, tempo de SLA de resposta de um ticket, é um fornecedor, né, ele vai ter que te responder. Tempo de estrutura dele. Se os serviços que ele está te ofertando, você vai conseguir estruturar o que você precisa estruturar. Se os serviços que você eventualmente está perdendo, qual que é o impacto da perda daquele serviço. Então, é importante fazer todo esse estudo antes de pensar em mudar a arquitetura, a tecnologia, né? Mudar embaixo do capô é bem complexo. E aí eu acabei ficando com uma dúvida aqui, Natália. Não sei se você pode me responder ou não, mas é uma dúvida que eu sempre tive. No tipo de iniciativa que vocês realizam, em alguns engajamentos, em alguns projetos, acontece a transferência do produto da estrutura de vocês, da infraestrutura da Catálise para a infraestrutura do cliente? Vocês acabam lidando com esse processo ou não? Isso é raro ou não faz parte do portfólio de vocês? Curiosidade mesmo, sabe? Eu acabei Não, pensando tudo por isso. bem. Não, tudo bem. Em geral, a gente negocia algo em que a gente consiga construir como consultoria do zero, já numa estrutura que o cliente possa absorver, tá? Nunca cheguei ao caso em que não eu faço nessa estrutura e a gente vai ter que fazer uma integração. E eu acho que seria interessante ter um case desse lá na carreira para poder entender todas as minúcias, né, que isso envolve. Eu tive sim em outra consultoria que eu trabalhei, não nessa, mas não era um produto meu. Eu era consultora, tinha um fornecedor, tinha o meu cliente, e aí precisava fazer essa integração, precisava ter essa interface com o banco de dados, toda a estrutura de servidores e tal do cliente, para ser uma estrutura, né, um site licenciado, por exemplo, para ser usado naquela organização. Isso é muito comum, né, em organizações que são grandes empresas, eles têm protocolos de segurança e você tem que corresponder a um tipo específico, né, de configuração e tal. Então, eu cheguei a participar, mas eu não era do time do produto do fornecedor, né? Só facilitei. Então, seria uma experiência interessante, assim, de ter, de desenvolver algo da nossa base que a gente precisasse transferir para a estrutura do cliente. Pois é, eu fiz essa pergunta audaciosa porque eu tenho alguns colegas que trabalham em consultoria e eles comentam, né, que em alguns engajamentos você acaba passando, isso está estruturado ali no portfólio e tal. Bom, Natália, a gente está chegando aqui na reta final. A pergunta saideira, e daqui por diante, quais são os projetos da Catálise em cima de todo esse aprendizado, em cima desse case de descontinuar uma proposta, pivotar o modelo de negócio e adquirir aí um novo aprendizado? Bom, a gente pretende continuar fortalecendo essa estrutura e otimizando, né, a estrutura que a gente tem de colocar essa metodologia dentro de projetos, porque realmente tem gerado valor para os nossos parceiros, né, nossos clientes.
A gente está melhorando também a forma como a gente comunica o que faz e tal, porque todas as conversas que a gente fez com relação ao Pesquisap sempre tiveram esse retorno da gente dar sempre bastante clareza e de explicar bem o que é feito, para a pessoa saber o que dá para fazer, o que a empresa pode fazer por você, né? Bom, a gente está querendo fortalecer alguns cases-chave, como, por exemplo, trabalhar com redes, engajamento de redes, impacto em redes de comunidades, né? Para conseguir ofertar isso melhor estruturado, porque é algo que no nosso mercado tem bastante valor. Então, a gente está indo um pouco por esse caminho. Enfim, tem ainda outras coisas, vou convidar vocês para ficarem de olho nas nossas redes, fazer um jabá aqui agora, que a gente sempre publica alguns cases interessantes, informações, né, sobre o que a gente está lendo, e quem quiser trocar uma ideia comigo, também estou aberta, tá? Gosto de bater papo com as pessoas, enfim, aprender, porque eu acabo aprendendo também muito nesse processo. Com certeza, com certeza. Se você não segue, então a Natália, já siga. Ela deixou aqui o arroba dela, ali, do ladinho. Então, o arroba dela. Siga aí o arroba da Natália. Acompanhe também a Catálise nas redes sociais. Natália, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Com certeza foi um case muito legal. É uma situação rara no mercado, né? É uma oportunidade única aí da gente aprender sobre essa experiência. E a gente com certeza estaremos te acompanhando. Muito bom, então, pessoal. É isso, Nath. Brigadão. Assim, foi um prazer ouvir. Prazer novamente a gente conversar com você. E é isso, pessoal. Então, 2023 está começando. Sigam a Nath, sigam a Gi, me sigam nas redes sociais. Nós temos sempre compartilhando conteúdo sobre produtos, sem enrolação, sem enganação. Sigam a página da Product C, que em breve teremos ainda mais novidades que este ano promete. É isso. Valeu então, pessoal. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. gente.